Muito bem, Célia, estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Célia, pois não, tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem, com saúde, em segurança. E antes de iniciarmos a live de hoje, cabe algumas atualizações em relação ao nosso grupo, que é o Grupo Intercel. O Intercel era uma associação até dezembro de 2020, uma associação de profissionais de RH, existe há mais de 45 anos, e congregava mais de 60 empresas da região de São Paulo, Guarulhos, enfim, Grande São Paulo, empresas do interior também. E o objetivo desse grupo é o desenvolvimento do profissional de recursos humanos. Então, a primeira premissa para participar dessa associação era realmente ser um profissional ativo de recursos humanos vinculado a alguma empresa. E aí, a partir de dezembro de 2020, com o advento da pandemia, a coordenadoria do grupo optou em dar uma outra gestão para o grupo, dar um outro direcionamento, deixar o grupo mais leve, mais ágil, num formato virtual, uma vez que a pandemia nos forçou a esse modelo. E aí deixamos de ser um grupo formal, né, aquele grupo que tem CNPJ e todas as ocorrências que demanda em um CNPJ, e passamos a ser uma associação informal. Então, hoje não temos toda aquela carga de trabalho e de obrigações que um CNPJ impõe, e isso trouxe para a gente um pouco mais de agilidade, mais leveza, o que está mais afinado com o momento, né? E com isso também, nós fizemos estamos numa fase de transição de coordenadoria, e aproveito aqui para apresentar os nossos novos coordenadores. A Luana Gualberto, bem-vinda, Luana, obrigada. A Luana também hoje vai fazer toda a mediação da live com o Dr. Renato. A Elisa Penteado, da Aços Macom. A Ellen Mocero, da Carina Plásticos, a Yumi Palência, da Indústria da Mapel, e o Daniel Rosani, da Metalúrgica Dina. Bem-vindo, Daniel, e obrigada aí pela contribuição para o grupo. Eu desejo muito sucesso a esse super time, com certeza vocês farão uma jornada incrível com o Intercel, e fico muito feliz de tê-los aí, de passar o bastão para vocês daqui para frente, né? E já entrando no assunto de hoje, que é a nossa live, ela veio atendendo a pedidos do nosso grupo, do WhatsApp, que hoje tem mais de quase 200 empresas participando, que nos pediu e vinha com demandas, com dúvidas em relação ao tema de hoje, que é a LGPD, que está pegando o pessoal do RH aí no contrapé, com dúvidas, enfim, com uma mudança de gestão, com mudanças de posicionamentos. E aí, mais uma vez, a gente convidou aqui o Dr. Renato, que mais uma vez nos brinda aí com seu conhecimento, com a sua disponibilidade e generosidade em compartilhar com a gente esses conhecimentos. Tá? O doutor Renato, ele é um advogado trabalhista, ele é mestre em Direito Político e Econômico, é professor de Direito do Trabalho e sócio da Lacaz Martins Pereira Neto Gurevich Schwerin, advogados. Muito obrigada, doutor Renato, pela sua disponibilidade. E antes de passar a palavra para o doutor Renato, eu quero agradecer também o patrocínio da Trilha Empregos, na pessoa da Suélia, que mais uma vez acreditou no grupo e nos apoia aí com esse patrocínio que é super importante e viabiliza os nossos eventos. E agradeço a Rosana Peixoto também, que incansável e voluntariamente vem apoiando o grupo todo esse tempo e apoiando também essa transição de gestão da coordenadoria. Para darmos sequência, eu peço que deixem os seus telefones no mudo, né, para facilitar, para não atrapalhar muito a fala do doutor Renato, e que sintam-se à vontade de ir postando também suas dúvidas, seus questionamentos
no nosso chat, que a Luana vai estar, então, endereçando para o Dr. Renato responder no final, à medida que o tempo assim permitir. Então, Dr. Renato, muito obrigado mais uma vez e passo a palavra para você agora. Obrigado, Célia. Obrigado a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer a Rosana e a Célia pelo convite, a Intercel, né? A gente está fazendo esse evento em parceria com a Intercel, acho que é o segundo evento, terceiro, né? A gente fez um presencial ainda antes da pandemia, depois dois eventos online, né? Mas há também aqui, então, agradeço a presença de todos. A gente disparou também para a nossa lista de clientes, então há pessoas aqui que não são vinculadas à Intercel. A Intercel, como a Rosana a Célia já colocou, é uma associação de RHs, de pessoas, né? De integrantes de departamentos de recursos humanos de empresas. E é isso, a gente tem trabalhado com eles aí em algumas questões bastante interessantes. O tema de hoje, como a Célia adiantou, é um tema já que vem trazendo bastante, está tirando os cabelos das pessoas, não só de recursos humanos, mas também de recursos humanos, né? Nós vamos, deixa eu até projetar aqui, a gente vai falar da querida e famosa LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? A nossa ideia aqui é falar da LGPD nas relações de trabalho, né? Óbvio que não é uma lei que se aplica apenas e tão somente às relações de trabalho, ela se aplica a todas e demais questões, demais interações que uma empresa tenha, enfim, em seus relacionamentos com pessoas. Mas o nosso foco aqui, até por ser minha área de atuação, né, direito do trabalho, gestão de pessoas, e o foco da Intercel, a gente vai falar especificamente focado nas questões de relações de trabalho e no relacionamento de empresa. Eu acho que é interessante a gente até trazer aqui a questão das empresas dessas associações de recursos humanos, eventual compartilhamento de dados, etc. Então, as 3 perguntas que eu vou começar respondendo, né, são essas. O que é a LGPD? Para que serve a LGPD? E como implementar a LGPD? Eu acho que, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, o que é a LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, né, é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, é uma tradição que não acontece só no Brasil, né? A gente já teve em outros países. A Europa tem uma legislação de proteção de dados, a famosa GDPR. Não sei por que a gente gosta tanto dessas siglas, né? Aqui LGPD, lá GDPR. Mas, basicamente, gente, são legislações, são conjuntos de normas que visam proteger dados de pessoas. Então, é uma legislação que protege dados de pessoas. Tá? A ideia da LGPD no Brasil é proteger dados de pessoas físicas. Então, tanto esses dados quanto tratados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas essas pessoas físicas ou jurídicas, a LGPD se aplica quando essas pessoas estão tratando dados de pessoas físicas. Então, é uma lei para proteção de dados de pessoas físicas. Então, por isso que eu disse no começo que todas as interações que a sua empresa, ou você pessoalmente, né, em uma atividade eventualmente profissional, um advogado que tem um escritório, um médico e assim por diante. Então, todas as interações que a sua empresa possua com pessoas físicas, né, e, portanto, com os dados dessas pessoas físicas, gera a aplicação da LGPD. Né? De maneira geral, eu diria que os 2 principais pontos em que uma empresa possui contato com pessoas físicas são as relações de trabalho. Então, uma empresa tem contato com os seus empregados, seus profissionais, estagiários, prestadores de serviço, e com seus clientes, né, com seus consumidores. Eu acho que são as 2 principais. Há também fornecedores, mas geralmente fornecedores são pessoas jurídicas, enfim. Eu acho que essas são os 2 principais pontos de atenção da LGPD, né? As relações com o consumidor e as relações com os empregados, né? Então, para que serve a LGPD? A LGPD serve para estabelecer normas, regras, critérios para que as empresas lidem com dados pessoais, dados dessas pessoas físicas ou jurídicas, tá?
A gente vai ver que a lei estabelece uma série de critérios, uma série de obrigações, uma série de deveres, o que pode fazer, o que não pode fazer, quando precisa de autorização, quando não precisa. Mas, em linhas gerais, é isso. É uma lei que estabelece regras para que se lide com dados de pessoas físicas. A gente tem sido perguntado, a LGPD, ela teve toda uma novela de quando ia entrar em vigor, que eu vou poupá-los, vou direto para o último capítulo. Ela entrou em vigor em agosto do ano passado, né? Só que as penalidades, a fiscalização passa a vigorar a partir de agosto agora de 2021. Então teve aí um ano para as empresas se adaptarem, tá? Como eu falei, foi uma novela, porque era para ter começado isso lá em 2018, eles foram empurrando com a barriga, teve lá umas confusões de datas, mas no final é esse cenário que temos. Ela já está em vigor, portanto, as regras da LGPD que a gente vai tratar aqui já estão valendo, mas as penalidades, né, e são significativas, a gente vai ver, as penalidades poderão ser aplicadas a partir de agosto, né? Daqui poucos meses. Por isso é importante as empresas que ainda não se adequaram à LGPD que o façam. Então, essa é a pergunta que a gente tem ouvido, né? Acho que é a pergunta do milhão. O que eu preciso fazer para me adequar à LGPD? Né? Do que se trata? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho das pedras? Né? É assim, infelizmente, não existe uma cartilha, um caminho das pedras, né? O que é importante é que a gente assim, entenda qual é o conceito racional por trás da LGPD. Então, a LGPD, como a gente vai ver, ela tem todo um regramento, toda uma série de restrições, de regras, etc., para que se trate informações, para que se lide com dados, né? Desde armazenar, copiar, transmitir, arquivar, excluir, enfim, qualquer dado de qualquer pessoa física está sujeito à LGPD. Então, o primeiro passo para você implementar a LGPD é você fazer uma lição de casa que acho que é difícil alguém conseguir fazer por você. Mesmo se você contratar uma empresa para te ajudar na implementação, basicamente, nessa primeira etapa, ela vai fazer perguntas para você. Ela precisa entender o seu processo de dados, né? Então, assim, em que momentos a sua empresa lida com dados pessoais? O que são dados pessoais? Nome, imagem, foto, RG, CPF, qualquer informação, né, qualquer dado relativo a uma pessoa física. Né? Podem ser informações gerais, nome, RG, CPF, podem ser informações sensíveis, né? Religião, orientação sexual, coisas que são pessoais. Né? Mas é isso. Então, você vai precisar fazer a lição de casa para entender e mapear quando a sua empresa tem contato com dados de pessoas físicas. Né? Você tem dado, então vou dar exemplos, né? Você tem contato com dados de pessoas físicas quando você faz uma entrevista, o candidato te entrega um monte de dados dele no currículo. Quando você faz um contrato de trabalho, você coloca lá um monte de dados do seu empregado no contrato de trabalho. Quando você paga salário, quando você concede benefícios, quando você contrata uma empresa de benefícios para fornecer benefícios para o seu empregado. Quando você faz avaliação de desempenho, quando você, enfim, tem qualquer tipo de relacionamento com o seu empregado, você está lidando com os dados do seu empregado, né? O seu cliente, né? Você pode ter um banco de dados de clientes, tem lá o e-mail dos clientes, tem os dados, o endereço dos clientes, né? Você pode ter a relação de produtos que esse cliente comprou, você pode ter informações sensíveis desse cliente, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é a orientação sexual, enfim, é isso. Então, você vai precisar fazer esse trabalho, essa lição de casa, e aí vai depender de empresa para empresa, né? Se é uma empresa de indústria, se é uma empresa de serviços, o nível de dados, de interação de dados que você tem, diferencia de uma empresa para outra. E aí você vai precisar mapear o que você faz com esses dados. Então, assim, ok, eu identifiquei que eu tenho dados do candidato, do empregado, do cliente, etc. Ok, primeiro, quais são esses dados? Então, você precisa identificar que dados eu tenho, né? Cadê meu banco de dados? Quais são as informações? Segundo, o que eu faço com essas informações? Por que eu estou armazenando essas informações? Né? Qual é o objetivo? Quanto tempo eu vou ficar com essas informações? Terceiro, qual é o fluxo desses dados? Qual o caminho que esses dados fazem dentro da minha empresa? Então, vou pegar um exemplo. Um candidato te entrega um currículo, né? Você precisa mapear qual é o caminho que esse currículo faz. Então, ele vai passar por quem? Ele vai passar pelo RH, a seleção, depois ele vai para um banco de dados. Quem tem acesso a esse banco de dados, né?
quais são as hipóteses de destruição desses dados. Enfim, estou dando em linhas gerais para a gente entender o que você precisa fazer. A lição de casa, veja que não é uma lição de casa só do RH. Né? É uma lição de casa de toda a empresa, de todos os departamentos da empresa que lidam com pessoas físicas. Então, veja, para o departamento de compras, para o departamento financeiro, para o departamento de recursos humanos, para os departamentos de relações com consumidores, enfim, é um trabalho bastante grande. Né? Depois que você, então, identificou os dados, identificou o que você faz com esses dados, qual o caminho que desses dados, e qual, né, quem tem contato com esses dados, etc., aí sim você precisa de uma assessoria. Algumas empresas eventualmente podem conseguir fazer dentro de casa, né? Se você tiver aí uma equipe técnica de tecnologia, você consegue fazer dentro de casa, mas tem empresas que estão assessorando nesse aspecto. Você vai precisar, primeiro, de uma assessoria técnica de informática, basicamente, para garantir as proteções técnicas de segurança dessa informação, né? E de rastreamento da informação, porque hoje a gente faz uma planilha lá com, sei lá, com os candidatos, com os empregados, essa planilha está salva no seu C, ou está salva numa pastinha na rede, né? A partir de agora, a LGPD, a gente vai ver, você precisa deixar rastro desses dados. Você precisa saber, ter uma forma de controlar quem teve acesso a esses dados e em que momento. Né? Então, veja, aí é com os nossos amigos universitários de TI. Né? Eles vão precisar desenvolver ferramentas e sistemas para garantir que esses requisitos técnicos de proteção e de rastreamento estejam atingidos. Num segundo momento, aí também, eventualmente, você consegue fazer em casa, se você tiver um time jurídico próprio, ou também a gente consegue assessorar vocês com isso, você precisa fazer um trabalho de documentação. Então, você precisa verificar se os requisitos formais da LGPD, autorização, comunicação, né, algumas informações precisam de anuência do proprietário dos dados, etc. Você vai precisar atualizar os seus documentos, as suas políticas, tá? É isso. Então, veja, gente, que assim, não é um trabalho simples de assim, passa para o TI. Né? Não é, o TI não vai conseguir fazer nada sozinho. O jurídico também. Muitas empresas falam assim, Renato, eu vou te contratar para você implementar a LGPD. Eu não consigo implementar a LGPD se você não fizer antes um trabalho de mapear os dados e me dizer quais são os dados, quem precisa ter acesso a esses dados, qual o caminho desses dados, etc. Né? Tem empresas também que te ajudam com isso, né? Como eu falei, ela vai te mandar uma série de perguntas para te ajudar a mapear isso, tá? Então, acho que essa é a primeira grande questão, né? Vou voltar aqui no slide. Tá aqui. Então, como implementar? É isso. É uma implementação de mapeamento de dados, depois uma implementação técnica, né? E depois uma implementação jurídica, certo? E aí, aqui eu gosto desse gráfico para a gente entender quais são os atores da LGPD. Então, eu sempre, desde do famoso PowerPoint do Lula, eu sempre quis fazer um PowerPoint assim, com uma pessoa no meio e várias setinhas em volta. Mas aí, para não ficar muito descarado, eu fiz com as setinhas meio disfarçadas. Mas, brincadeiras à parte, né? É importante você saber que a lei estabelece que toda empresa precisa ter um encarregado de dados. Né? A GDPR, que é a legislação europeia, chama de DPO. Em inglês é uma abreviação de DPO, Data Protector Officer. Então seria o diretor de proteção de dados. Né? Aqui no Brasil não precisa ter, não tem essa pompa de direção, etc. Mas é uma pessoa, a gente vai ver algumas funções do encarregado de dados. Ele tem que ser o ponto de contato. Então, veja que ele está aqui no centro, porque ele é o ponto de contato da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade de Proteção de Dados, ou seja, da fiscalização. É uma entidade constituída pelo governo, que tem como função, dentre outras, fiscalizar o cumprimento. Então, ele é o ponto de contato com a autoridade nacional. Ele tem contato... Aqui eu coloquei os empregados, porque a gente está falando da LGPD nas relações de trabalho, né? Mas qualquer titular de dados, né, titular dos dados, então um cliente, qualquer pessoa cujos dados esteja aí na sua empresa, o encarregado, ele é o ponto de contato. O controlador é você é empresa, você é pessoa jurídica, porque você está controlando os dados. Então, né, o encarregado, ele é o seu encarregado de dados, ele é uma pessoa indicada por você. Né? Aqui no Brasil pode ser, inclusive, pessoa jurídica. A gente já tem aí algumas empresas que estão se especializando em assumir essa função do encarregado.
né? Mas é isso, essa empresa ela não vai fazer nada por conta própria, ela vai te representar nessas interações com esses outros agentes, né? E você pode ou não ter o operador do dados. Eu coloquei aqui a tecnologia, mas não necessariamente de tecnologia, né? Seria um terceiro que tem acesso aos seus dados. O exemplo claro é o data center, né? Então, você é uma empresa, né? Essa empresa tem um encarregado, essa empresa também tem empregados e ela coleta dados desses empregados, que são os titulares dos dados. Esses dados, eles podem ser transferidos por uma empresa terceirizada, que tem um data center, por exemplo. A nuvem, né? Está lá armazenado fora da sua empresa, para uma outra empresa de tecnologia. Mas pode ser uma empresa, sei lá, uma empresa de processamento de folha de pagamento, né? Então, o operador é aquele que está lidando com os dados que não necessariamente você. Pode ser que você não tenha operador, que só você faça esse trabalho de dados, tá? Então, acho que esse gráfico deixa claro aí mais ou menos o que a gente tem de atores. E aí, a quem se aplica, né? Assim, óbvio, de novo, eu estou falando, a gente vai focar, olhar agora, botar luz nos recursos humanos e departamento pessoal. Mas, como eu falei, não é só esses departamentos que têm essas obrigações, né? As obrigações. A lei, gente, vocês vão me ouvir falando aqui no nosso até o final, a palavra escolhida é tratamento. Eu podia ter escolhido outra, ela escolheu tratamento como resumo para fazer qualquer coisa com o dado. Então, o que significa tratamento de dados? Tudo isso aqui e é exemplificativo. Se você tiver aí uma ideia de alguma coisa que você pode fazer com um dado que não está aqui, é tratamento. Então, o que é tratamento? Coletar o dado, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar. Veja que é até meio redundante, né? Arquivar e armazenar, meio a mesma coisa, né? Mas a lei, nesse momento, como ela é exemplificativa, ela não teve pudores de ser redundante, né? Eliminar, avaliar, controlar, modificar, comunicar, transferir, difundir, extrair. Ou seja, qualquer coisa que você fizer com um dado de pessoa física está sujeito à LGPD. Então, veja, gente, que assim, o céu é o limite, né? Porque é o que eu falei, no dia a dia de um profissional de RH, você está o tempo inteiro fazendo alguma dessas coisas, acessando, você acessa um dado, você coleta o e-mail da pessoa, né? Você faz avaliação de desempenho da pessoa, você comunica esses dados para alguém, o RG, o nome, o salário, enfim. Então, para todas essas ações do recursos humanos ou do departamento pessoal que envolva qualquer tipo de movimentação de dado, que eu vou chamar de tratamento de dados, a lei se aplica, tá? Estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas, fiquem à vontade aqui para já irem fazendo essas perguntas aqui pelo Q&A, tá, gente? Muito bem. Veja só, a gente tem aqui o que a gente chama de extraterritorialidade, né? Você vai me falar, Renato, você acabou de dizer que tem lá na Europa a GDPR, né? Os Estados Unidos também tem lá a sigla deles, lá com a lei específica deles, né? Você vai me dizer assim, olha, a minha empresa é uma empresa multinacional e a matriz está na Europa e eu já aplico lá a legislação GDPR. Eu preciso, ainda assim, seguir a legislação brasileira? A resposta é sim, né? Então, mesmo se você for uma empresa multinacional, e mesmo que os dados que você estiver coletando aqui não fiquem armazenados ou tratados, né? Quando vê, de novo, tratar é todo aquele monte de verbo, né? Ainda que esses dados não sejam tratados aqui, você precisa seguir a LGPD sempre que o tratamento for no Brasil. Então, armazenar, comunicar, avaliar, usar, copiar, enfim, sempre que qualquer tratamento for feito no Brasil, a LGPD se aplica. Ainda que seja uma empresa estrangeira, hein? Sempre que o titular dos dados estiver no Brasil. Então, veja, o tratamento pode ocorrer lá fora, mas o titular está aqui. Então, a empresa lá fora tem que observar a LGPD. E os dados sejam coletados no Brasil. Então, veja, o titular pode estar fora do Brasil, o tratamento pode ser fora do Brasil, mas se a coleta dos dados foi no Brasil, ainda que por uma empresa estrangeira, a LGPD se aplica, tá? Posso transmitir dados internacionalmente? Então, minha empresa é uma empresa multinacional, eu quero mandar os dados dos meus empregados, enfim, dos meus prestadores de serviço para a matriz. Eu posso? Você pode, para países que proporcionem o mesmo grau de proteção, ou
quando o controlador oferecer e comprovar o cumprimento das garantias brasileiras por meio de cláusula contratual, normas, uma política global ou selo, certificado. Já estão surgindo, né, empresas especializadas em selo de LGPD. Né? Da mesma maneira que você tem lá o ISO 9000, selos de qualidade, já tem empresas que atestam se a sua empresa está cumprindo LGPD. Então, veja, para que você possa mandar dados para fora, você precisa se preocupar com isso, tá? Ou mediante consentimento específico do titular com destaque para transferência. Ou seja, o titular dos dados precisa saber que você vai mandar esses dados para fora com destaque. Precisa estar expresso, claro ali que você vai transferir os dados. Né? Então, a quais atos do DP, do RH se aplica? Sempre, de novo, eu estou sendo redundante, mas eu acho que é para que não haja dúvida, né? Como eu falei, a LGPD se aplica a dados de pessoas físicas, tá? Sempre que você for fazer qualquer coisa, né? Aquele monte de verbo, sempre que você for tratar dados de pessoas físicas. Então, pessoas físicas cujos dados podem estar aí à sua disposição para você trabalhar. Um empregado, sem sombra de dúvida, um ex-empregado, um candidato a uma vaga de emprego, ele nem é seu empregado, mas ele deixou o currículo, então você tem os dados dele, o que você vai fazer com esses dados? Né? Um estagiário. Quando eu coloco aqui prestador de serviços e PJ, né, eu estou falando daquele prestador de serviço PJ que a gente inapropriadamente utiliza para contratar a forma de contratação de mão de obra. Né? Então, sabe aquele PJ, né? O camarada que, apesar de ele ter uma pessoa jurídica e emitir nota fiscal, a gente sabe, no final das contas, que ele é uma pessoa física, né? Ele tem pessoalidade. Então, se aplica para ele também. Tá? Só não vai se aplicar quando você tiver dados de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Aí a LGPD não se aplica. Tá? Muito bem. Então, requisitos para tratamento de dados. Então, aqui a gente começa a ver quais são as regras que a LGPD traz para que eu possa tratar dados. Então, de novo, vou ser repetitivo, mas acho que vale pela cautela. Tratar dados é todo aquele monte de verbo: armazenar, coletar, transmitir, difundir, usar. Né? Ou seja, para que eu possa fazer qualquer coisa com os dados de qualquer uma dessas pessoas que a gente viu, eu preciso do consentimento. Como regra. A regra geral é, para que você possa fazer qualquer coisa com os dados de uma pessoa física, você precisa da autorização dessas pessoas. Então, aí entra, né, gente, aquela adequação jurídica. Você precisa que os seus contratos, as pessoas, o candidato a uma vaga de emprego, o empregado, né, o cliente, enfim, qualquer pessoa titular de um dado, ela precisa autorizar que você faça o consentimento. Este consentimento, veja, não pode ser um consentimento genérico. Então, a pessoa não pode autorizar. Autorizo o tratamento de todos os meus dados para todos os fins. Uma autorização genérica, assim, não vale. Eu preciso autorizar o tratamento dos dados XYZ para o fim, eu preciso autorizar exatamente o que vai ser feito. Então, vai ser armazenado, vai ser guardado por X tempo, vai ser transferido para tal e tal e tal pessoa ou empresa e vai ser destruído em tal oportunidade. A pessoa precisa saber exatamente, ela precisa autorizar exatamente o que vai ser feito com os dados dela. Essa autorização não basta uma autorização implícita, não é uma autorização qualquer, né? É uma autorização que deve ser por escrito ou outro meio. Aí você vai falar, Renato, pode ser por vídeo? Qualquer meio. Você só tem que lembrar o seguinte, a sua empresa pode ser chamada, pode ser questionada se houve ou não a autorização. Então, pensa isso. Seja o mais cauteloso, aquela história do seguro morreu de velho, né? Qual é a maneira mais fácil de você comprovar que houve uma autorização? Uma declaração escrita. Essa é a mais fácil. Né? Ainda assim, ainda pode ter alegação de coação, mas aí é outros 500. Né? Agora, você está fazendo uma entrevista por Skype. Né? Você pode, já durante a entrevista, gravar a entrevista, falar, olha, posso aqui gravar a entrevista e você autoriza que eu utilize os seus dados para fins disso, aquele outro, posso mandar para uma empresa de consultoria, etc. Se a pessoa falar sim, então pronto, tá autorizado e você tem ali como rastrear. Tá? O importante é isso, precisa ter prova, você precisa ter como demonstrar que houve essa autorização. Veja que a cláusula pela qual a pessoa fornece o consentimento, a autorização, ela precisa ser destacada. Então, precisa estar numa letra maior,
precisa estar em negrito, precisa estar em letra vermelha, né? Precisa estar, ou seja, precisa chamar atenção. Não basta, não pode ser é o contrário, né? Eu ia falar, não pode ser a letrinha miúda, né? É o contrário, né? Precisa estar destacado, precisa chamar atenção para a pessoa efetivamente entender o que ela está autorizando, né? Como eu falei, precisa, para que valha, para que tenha validade, a autorização tem que ser para finalidades específicas, né? Não vale a autorização genérica, né? Precisa sempre ter o consentimento expresso para compartilhar dados com terceiros. Então, veja, se você for compartilhar os dados do seu empregado com uma empresa de recursos humanos, uma empresa de gestão de folha de pagamento, precisa ter expressamente a autorização do empregado para que haja esse compartilhamento. Então, veja, então a gente viu que a regra geral, então a regra de ouro, e de novo, né? A gente vai ver que tem agora algumas hipóteses em que você não precisa do consentimento, né? De novo, seguro morreu de velho. O ideal é que você, sempre que você for tratar qualquer dado para qualquer finalidade, é melhor, né, que você tenha o consentimento, tá? Mas, para algumas situações, a lei autoriza que você faça o tratamento do dados, utilize o dado, sem o consentimento. Que hipóteses são essas? Então, aqui, ó. Os dados foram tornados manifestamente públicos. Veja, se a pessoa publicou no jornal, a rede social dela, o LinkedIn da pessoa é aberto e tem lá o nome da pessoa e o histórico profissional da pessoa. Veja, aquilo está público, se tiver público, né? Se está aberto, se foi publicado, então você não precisa do consentimento, porque para que você vai pedir consentimento de algo que a própria pessoa já tornou público, né? Aqui é o momento que você dá uma aliviada, fala, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, a LGPD diz que para que uma empresa possa cumprir uma obrigação legal ou regulatória, ela pode, para esse cumprimento, fazer tratamento de dados pessoais sem anuência, sem autorização expressa do titular desses dados. Isso te ajuda, gente, porque assim, por exemplo, boa parte aí da dinâmica do dia a dia de uma empresa de recursos humanos dá cumprimento à legislação trabalhista, né? Você precisa gerar guias para a folha de pagamento, para pagar os encargos, para RAIS, GFIP, CAGED, né, para passar informação para o governo. Você precisa cumprir uma convenção coletiva, você precisa cumprir um benefício de vale transporte. Então, você precisa pagar um salário, né? Veja que para pagar salário, olha como você usa dados das pessoas. Só para pagar salário, você está usando o valor do salário da pessoa, o nome da pessoa, provavelmente o CPF da pessoa, o número da conta, né? O banco que ela tem conta. Olha só para pagar o salário dela, você já usou um monte de dados dela, né? E eu falo, nossa, que desespero. Então, toda vez que eu for pagar um salário, não. Porque para você cumprir uma obrigação legal ou contratual, né? Execução do contrato de trabalho, para você poder fazer o que é sua obrigação, você não precisa da anuência. Então, isso te ajuda, já te elimina aí uma boa parte. Mas por isso que é importante aquilo que eu disse no começo, de você mapear o seu fluxo de dados, você saber qual é o caminho que os dados fazem na sua empresa para você poder identificar o que é cumprimento da legislação e o que não é, né? Para você poder identificar em que momento você precisa anuência do empregado, em que momento você pode fazer sem anuência, né? E proteção da vida ou incolumidade física do trabalhador ou de terceiro. Se o empregado sofrer um acidente, você vai pegar a carteirinha do convênio, você vai chamar a ambulância, você está usando dados dele, está usando o nome dele. A atendente pode perguntar, é homem ou mulher? Qual é a idade dessa pessoa? Pronto, você já tá usando, você está tratando dados dessa pessoa, passando por um terceiro, mas você está salvando a vida dela, né? Então, é isso. Para algumas situações, você não precisa. Essas daqui, gente, são as hipóteses mais relevantes, no meu ponto de vista, para o profissional de recursos humanos, tá? Então, por uma empresa, o pessoal de RH, de DP, eu acho que essas daqui são as hipóteses mais frequentes em que você pode tratar dados sem ter a anuência, tá? A lei, a LGPD, ela traz outras hipóteses também de utilizar dados sem consentimento, mas que não tem muita relevância para os recursos humanos, tá? Então, nas suas relações com seus clientes, também pode ter situações em que você pode tratar os dados sem anuência, que a gente não está tratando aqui, tá bom? E aí, o que você quer saber? Bom, tá bom, e aí, uma vez que eu identifiquei
quais são os dados, qual que é o fluxo de dados, né? O que eu preciso fazer, né? O que meu amigo lá do TI precisa cuidar para que eu atenda a LGPD. Então, ou seja, em outras palavras, quais são as obrigações que a LGPD me impõe? A primeira delas, adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas. Veja, gente, que não é só a pessoa de TI, né? Tem aqui a ver com política interna, né? Medidas administrativas, ou seja, é política interna, é procedimento interno, né? O seu fluxo de processos, né? Então, adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, veja, você precisa adotar cautelas que não tenha só a ver com a pessoa de tecnologia. Né? Olha, o pessoal de TI gerou aqui um sistema criptografado com firewall, com senha, com digital, com leitor de retina, tem milhares de proteção, né? Nada disso adianta se você levantar da sua mesa para pegar um cafezinho, né? Agora que você está no home office, e deixar o seu filho ver o dado. Né? Ou se você estiver na empresa, se você deixar o seu computador aberto com a planilha de descargos e salários e passar a pessoa do financeiro atrás e ver. Né? Então, veja, não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com medidas administrativas. O que você implementa de política interna na sua empresa para proteger? Né? Manter registro das opções. Aqui é um trabalho, assim, hercúleo do pessoal de tecnologia. Precisa, aquela planilha que a gente deixa salva lá, ela não atende mais, porque ela não deixa registro de quem acessou, de quem alterou, de quem consultou. Né? Então precisa começar a ter esse tipo de rastro, né? Precisa deixar rastro. E para que deixar esse rastro? A gente vai ver na sequência agora que a agência, né, a autoridade de proteção de dados, ela pode vir fiscalizar. Então, me mostra que você tem o rastro. E se você não mostrar, você está descumprindo, ela te dá uma multa. Né? Ou o próprio titular de dados, ele também tem o direito de pedir para você. Eu quero saber quem teve acesso aos meus dados. O que você fez com os meus dados? Você precisa ter esse rastro. Né? O que mais? A autoridade poderá solicitar relatório de impacto da proteção de dados, como eu falei, a autoridade ela vai poder fiscalizar para ver se você está cumprindo. Como eu já mencionei lá no começo, né? Então a empresa ela é obrigada a indicar um encarregado para tratamento dos dados e ele tem, dentre outras funções, orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Aqui, de novo, eu estou focando nas questões de RH, ele tem 1000 outras funções, com cliente, com mercado, etc. Tá? Caso o tratamento de dados gere dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, há dever de indenizar. Né? Todos vocês devem se lembrar, agora há pouco tempo atrás, quando teve vazamento de dados aí, de número de celular, número de CPF de milhões de brasileiros. Né? Se houver um dano, né, imagina que uma empresa, sei lá, a empresa de telefonia com a qual eu mantenho relacionamento, vazou os meus dados, permitiu que meus dados fossem vazados e por isso hackearam minha conta, hackearam meu celular, enfim, essa empresa tem o dever de indenizar. Isso vale também para o seu empregado. Né? Se você não mantiver em segurança os dados do seu empregado e esses dados vazarem, você passa a ter o dever de indenizar. Então, quem lida aqui com reclamações trabalhistas, em breve a gente deve ter aí pedidos de indenização nas reclamações trabalhistas porque os dados não foram protegidos adequadamente. Eliminação de dados. Os dados devem ser eliminados após o término do seu tratamento. Autorizada a conservação nas seguintes hipóteses. Então, veja, aqui também já tem uma diferença, né? Antes, você recebia um currículo. Né? O que você fazia com esse currículo? Você deixava lá na gaveta, ou você deixava lá no arquivo eletrônico. Até quando? Né? Sei lá, não me preocupava com isso. Né? Aquelas planilhas com os salários, com as informações cadastrais dos seus empregados, elas estavam lá. Você não tinha essa preocupação de eliminar esses dados. Agora você deve eliminar quando terminar o uso. Autorizada a conservação para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, uso exclusivo do controlador, vedado o seu acesso por terceiros, desde que anonimizados os dados. Então, primeiro aqui, acho que a primeira questão que nos resta, né, que nos vem à atenção é obrigações trabalhistas, né?
a prescrição de direitos trabalhistas é de 5 anos. Então, pelo menos por 5 anos, você precisa manter os dados dos seus empregados, dos atuais e dos ex-empregados, né? Então, uma pessoa pediu demissão. Se essa pessoa pediu demissão, você tem obrigação legal de garantir a prova. Caso você tenha uma fiscalização, por exemplo, ou você tenha uma própria reclamação trabalhista, você tem que ter lá a prova de que você pagou o salário, pagou a FGTS, pagou, concedeu as férias, etc. Então, pelo menos por 5 anos, você tem que manter arquivados. Após esses 5 anos, você não tem mais uma razão pela qual manter os dados dos seus ex-empregados, né? Não vejo razão pela qual. Então, você tem que eliminar. Elimina os dados dos seus ex-empregados. Exceto se você quiser fazer estatística. Ah, não, mas eu quero ter uma história de quantos homens e quantas mulheres eu tive na minha empresa desde sempre. Né? Eu quero ter uma história da minha evolução salarial. Então, eu não posso destruir todo esse histórico de dados. Né? Então, beleza, você pode manter, desde que anonimizado. Então, você não vai ter lá Renato, CPF tal, salário tal. Né? Se o Renato é seu ex-empregado, você vai ter lá empregado do sexo masculino com tal idade, salário tal. Né? Ou seja, tornou anônimo. Aquele dado você não consegue mais. E, de fato, a gente tem que tornar anônimo. Né? Você tem que, por uma medida de tecnologia, não conseguir identificar quem é aquela pessoa. Tá? Aí você consegue manter os dados indefinidamente. Direitos do empregado ou do candidato ou de qualquer outro titular de dados que estejam sendo tratados pela sua empresa. Essa pessoa pode pedir para confirmar a existência de tratamento. Então, você pode receber, e aí eu acho que vai ficando a ilustração do que você tem que fazer de lição de casa. Né? A partir de agosto do ano passado, você já tem o dever de confirmar para os seus empregados, caso eles requisitem, se você tratou os dados dele. Né? E quais dados? O seu empregado, ele pode te perguntar, eu quero saber quais são os dados que você tem a meu respeito. E o que você anda fazendo com esses dados. Né? E aí você é obrigado a fornecer por escrito ou eletronicamente, e veja, a critério do empregado, a critério do titular dos dados, a critério de quem solicita a informação. Então, não é você que escolhe. Né? Em formato simplificado imediatamente. Então, veja, você precisa ter um banco de dados em que esse rastro de informações esteja arquivado. Né? O seu empregado ele tem que ter a possibilidade de chegar lá e imediatamente conseguir consultar quais são os dados que você tem dele e qual foi o tratamento dado nesses dados, imediatamente. Né? Ainda que rapidamente. Olha, foi acessado o seu salário pelo RH, ponto. Informações genéricas. Né? Agora, por quê, por quem, etc., aí não é uma informação simplificada. É uma declaração clara e completa, e aí você tem 15 dias para preparar a partir da solicitação, indicando a origem dos dados, a existência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento. Então, veja, você tem 15 dias para informar de maneira detalhada o que você fez com os dados do seu empregado. Por isso, não dá para você se preocupar com isso só na hora que chegar o pedido, né? Você precisa já ter feito essa lição de casa, porque imagina empresas que têm aí centenas, milhares de empregados. Se do dia para a noite vários empregados fizerem essa solicitação, empregados ou ex-empregados, hein? Ou candidatos, né? De novo, qualquer pessoa que você tenha dados. O que mais que a pessoa pode pedir? Ela pode pedir a correção dos dados, né? Então, olha, está errado, né? Corrija, não é essa informação, mude, né? Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos. Então, o titular dos dados ele tem direito de pedir para você apagar. Não, apague essa informação. Você... sei lá, minha religião. Você não tem por que ter acesso à minha religião. Apague. Eu não quero que você saiba a minha religião. Né? E você tem que comprovar que apagou. Não adianta falar, então tá bom, vou apagar. Você tem que você tem que ter meios para portabilidade de dados a outro fornecedor de produto e serviço. Aqui se aplica mais para relações de consumo. Né? Então, eu sou cliente da Claro, eu posso pedir para a Claro transferir os meus dados. Quais dados? Todos. Transfere meu histórico de pagamentos para Vivo, porque agora eu vou para a concorrente e eu quero que você transfira todos, meu histórico de crédito, meus dados pessoais, endereço, etc. e tal. Né? Você precisa estar preparado para isso. Obter a qualquer momento a eliminação dos dados. Você tem que eliminar. Né? Então, assim, o titular dos dados pode pedir para você eliminar a qualquer momento, salvo se a lei autorizar que você mantenha naquelas hipóteses que a gente falou. Né?
que mais? Você tem que estar preparado para informar quais são as entidades com quais você compartilhou os dados, né? Informar a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa. Imagina que você está fazendo uma entrevista de emprego e aí você fez aquilo que eu sugeri, né? Na entrevista você gravou lá, olha, posso coletar os seus dados? Eu vou transferir os seus dados para uma empresa de consultoria ou para o meu recursos humanos, etc. A pessoa ela tem que ser informada das consequências da negativa. Ela fala, não autorizo. Então, você vai dizer para ela, se você não autorizar, você não vai poder participar do processo seletivo. Né? Precisa estar claro quais são os efeitos da negativa de consentimento. A pessoa pode, a qualquer momento, revogar o consentimento. Então, veja, a pessoa já assinou um contrato, já assinou um termo, um documento, autorizando o tratamento dos dados. Ela pode mudar de ideia a qualquer momento. Processamento automatizado de dados. É o processamento que você que ocorre sem interação humana, né? Que cada vez mais está ficando comum. Né? Então, sempre que houver o processamento automatizado, tem regras adicionais. O empregado ou candidato tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afeta seu interesse, incluídas decisões destinadas a definir seu perfil pessoal ou profissional. Então, imagina, sei lá, que você hoje em dia é ilegal, né? Vocês já devem saber. Você não pode fazer uma vaga, uma oferta de emprego, um anúncio de emprego, falando, olha, eu só quero homens, só quero mulheres. É discriminatório, você não pode, né? Se você tiver um tratamento automatizado de dados que automaticamente exclua currículos de um determinado perfil, né? Agora você vai deixar rastro, né? E aí você pode ser penalizado com uma fiscalização da autoridade de dados. E a pessoa que se sentir prejudicada pode falar, mas pera lá, por que meu currículo não foi analisado? Por que meu currículo foi excluído? Ele tem direito de pedir para você revisar isso. O que mais? A empresa deve fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Então, é o que eu falei, né? Se você estiver excluindo currículos, tomando decisões automáticas, você tem que ter os critérios, precisam estar claros, né? Lembrando, né, gente, tudo isso pode ser fiscalizado pela autoridade de dados. Possibilidade de auditoria para verificação de aspectos discriminatórios no tratamento automatizado. Então, agora não tem mais como a gente fazer qualquer tipo de discriminação, ainda que seja só sistêmica. Né? Penalidades, e aí a gente já caminha para o final para a gente responder as perguntas. O que acontece se eu não cumprir? Né? Primeiro, óbvio que vai depender do tipo de infração, né? Que tipo de dado vazou? Qual é o tópico desse? A gente falou de várias obrigações, né? Qual é o item da lei que você não cumpriu? É um item pequenininho ou você vazou os dados de todos os seus empregados, né? Então, vai depender da gravidade da infração, né? Então, pode ser desde uma advertência, né? Puxão de orelha, até uma multa que pode chegar a 2% do seu faturamento, com um teto de 50 milhões de reais. Então, veja que as penas são significativas, né? Como eu falei, elas começam a ser aplicadas a partir de agosto agora de 2021. Outra penalidade, publicização da infração, ou seja, você tem que tornar público o que você fez com os dados, porque às vezes vazou os dados, mas ficou ali só entre nós, né? Ninguém ficou sabendo que vazou, né? A autoridade pode fazer com que você faça uma propaganda na televisão, falando, olha, eu, empresa tal, venho comunicar, igual as montadoras fazem de recall, né? Eu, empresa tal, venho comunicar que, infelizmente, os dados de XYZ clientes, consumidores, pessoas, empregados vazaram tais e tais dados, etc. Isso, gente, às vezes tem um impacto na imagem da empresa maior do que a multa. Né? A empresa ela perde credibilidade se ela é obrigada a fazer propaganda de que ela não traz segurança para os seus dados. Né? Bloqueio dos dados, então a autoridade ela pode te impedir de utilizar os dados ou até mesmo eliminar os dados. Então, essas são as penalidades. E aí, eu acho que é importante a gente falar um pouco, já que a gente está aqui numa associação de RH, né? Vocês devem ter ouvido
de investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre empresas que estariam se unindo para compartilhar informações de empregados, né? Então, isso está público. Se você der lá um Google, né, procura lá CAD, empresas de RH, você vai verificar. Houve uma investigação do Conselho. O CAD, gente, para quem não sabe, é uma autarquia, é uma entidade do governo federal, cujo objetivo, cuja função, né, é garantir a liberdade concorrencial. Então, ou seja, é para garantir que as empresas concorram entre si com igualdade de condições, né? Que uma empresa não tenha vantagem. Então, evita o cartel, né, o trust, etc. e tal. No entender do CAD, nessa investigação que ainda está em curso, algumas empresas, especificamente nessa investigação mais comum, mais conhecida, empresas do setor de saúde, o CAD entendeu que essas empresas estavam compartilhando, o RH dessas empresas estava compartilhando dados de empregados. Então, o salário dos empregados, né? Tem lá alegações de que, e a lei, né? Tinha uma lista negra de empregados. Então, olha, esses empregados a gente não contrata no setor de saúde, né? Combinava salário, né? Então, olha, a gente vai contratar tal salário, tal posição tem tal salário, etc. Enfim, o CAD vem entendendo que, pelo menos parece que esse é o caminho que vai ser entendido. Óbvio que, no final das contas, isso pode cair no judiciário e a gente vai ter que chegar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o que a gente tem no momento é uma interpretação do CAD bastante dura, no sentido de que a troca de informações entre empresas, entre recursos humanos, viola a concorrência. Ou seja, essas empresas, no momento em que elas estão trocando informações sobre salário, por exemplo, dá a elas vantagem competitiva em relação às outras concorrentes que não têm informação desse salário, né? Então, o CAD está indo num sentido de que isso viola a legislação concorrencial, né? Se a gente olhar a legislação concorrencial, quais são as penalidades, né? Veja que são piores do que a legislação de proteção de dados, né? Multas para as empresas de até 20% do faturamento, para associações ou pessoas. Então, aqui veja que a legislação concorrencial ela não se limita a fiscalizar, ela não se aplica apenas, então, somente às empresas, mas ela se aplica, inclusive, por exemplo, ao Intercel, que é uma associação, como a Célia falou no começo, né? Não é uma associação com personalidade jurídica reconhecida. A legislação antitrust, né, de concorrencial, ela se aplica, inclusive, para pessoas físicas individualmente. E olha o peso da multa para pessoas físicas, gente. De 50 mil a 2 bilhões de reais. Não está errado aqui, não é não, é bilhões de reais, né? Óbvio que a multa vai ser proporcional também ao tipo de fraude que foi identificada. E mais do que isso, né? Pode caracterizar crime contra a ordem econômica que dá pena de reclusão de 2 a 5 anos, né? Então, assim, é óbvio que a gente está falando de uma investigação preliminar, né? Óbvio que ainda vai ter que se avaliar o que isso aconteceu, mas já se indica, os indícios são de que E vou dizer para vocês que assim, a experiência mostra que o poder público, quando ele identifica uma irregularidade, isso aconteceu, por exemplo, com contratações de cooperativa, com pejotização, né? Agora com questões de inclusão racial. Então, eles ao identificarem a própria questão, se deve lembrar da Emenda Globo, a questão da pejotização lá do William Bonner, né, dos grandes figurões da Globo, foi feita até uma medida, uma legislação específica. Enfim, quando o poder público identifica uma irregularidade que ele entende que pode estar disseminada na sociedade, ele tende a disseminar a fiscalização. Então, se espera, né, que nos próximos meses e anos o CAD estenda essa investigação para outras empresas, né, para outros setores, né? Então, aqui veja que a gente tem, assim, não é exatamente uma questão de LGPD, mas a LGPD, ela na verdade, ela veio resolver o problema, né? Porque essas empresas lá que foram autuadas pelo CAD, que estavam compartilhando salários, por exemplo, de empregados,
Hoje, elas não podem mais compartilhar salários de empregados, porque, como a gente viu, para que eu compartilhe salário de empregado, eu preciso da anuência do empregado. Então, eu preciso informar o empregado. Falar, olha, eu preciso... né, vou dar um exemplo gritante. O empregado do Bradesco precisa autorizar expressamente que o Bradesco compartilhe o salário dele com o Itaú, né? O Bradesco jamais faria isso porque ele está deixando rastro de que ele está fazendo algo irregular, né? Então, a LGPD ela não é direcionada para esse tipo de coisa, mas ela se aplica, né? Isso quer dizer, gente, que assim, então a Intercel acabou, essas interações entre empresas já era, vamos nos despedir e agora a gente não vai mais trabalhar juntos? Não, não é isso. O que não pode, né, e não deve, e de fato sujeita a essas penalidades, são essas práticas anticoncorrenciais. Então, de fato, a empresa compartilhar salário, né, fazer uma lista de empregados que a gente não quer contratar, combinar com o seu concorrente. Veja, assim, eu tive o prazer de conhecer alguns de vocês pessoalmente, pessoal da Intercel, eu vi que são empresas concorrentes. Né? Então, é assim, a associação, e eu faço parte não só da Intercel, de algumas outras associações, né, ela tem essa natureza de juntar concorrentes, porque em alguma medida o concorrente tem interesse convergente. Né? Por exemplo, eu faço parte de associação de escritórios de advocacia. Um outro escritório de advocacia ele é meu concorrente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldades, dúvidas, questões que são similares, né? Então, uma associação como a Intercel, ela continua sendo extremamente importante, mas ela precisa se limitar a isso. Então, troca de informações, de experiências, né? Por exemplo, eu lembro quando a gente fez a última palestra que eu fiz presencialmente, a gente teve foi logo no começo da reforma trabalhista, e a gente teve um debate bem interessante sobre intermitente. Né? E eu lembro que algumas empresas, a gente fez um debate ali, algumas empresas falaram, a gente está usando, a gente não está usando, porque a gente está com medo disso, nossa, a gente tem dúvida daquilo, a gente não conseguiu usar. Eu não vejo ilegalidade nenhuma de você compartilhar uma informação que, enfim, é uma dúvida comum. Né? Agora, já é diferente da gente fazer assim, vamos aqui no nosso grupinho combinar que a gente só contrata intermitente? Né? Aí você está fazendo um acordo ilegal. Então, eu acho que as associações, é isso, a gente tem que lembrar que as empresas são concorrentes, a gente não pode compartilhar com as empresas concorrentes informações que, de alguma forma, comprometam essa relação de concorrência. Né? Se somos concorrentes, então eu não vou passar o salário dos meus empregados para o meu concorrente. Porque, veja, o salário do meu empregado é uma informação sigilosa, é uma informação competitiva. Né? Agora, eu posso comparar, já estou com dificuldade de contratar pessoas portadoras de deficiência. A gente pode fazer um evento para conversar sobre o assunto, para que as empresas troquem as suas experiências e nos ajudem. Olha, eu estou usando a associação tal, olha, eu tive essa ideia, eu fiz aquilo. Não vejo problema nenhum. Né? Então, respeitada sempre a LGPD, desde que não haja violação de dados de ninguém, né? Não acho que essas associações estejam fadadas ao fim, mas é importante que a gente tenha cuidado com isso para que não caia inadvertidamente numa fiscalização dessa. Tá? Gente, era isso. Peço desculpas por ter me estendido. Falta 1 minutinho para 5 da tarde, mas a gente tem algumas perguntas. Eu acho que podemos responder, né? E aí quem depois, enfim, fica gravado, quem eventualmente precisar sair, mas às vezes as perguntas costumam ser até mais interessantes do que, porque aí são as questões práticas de vocês, né? Renato, quanto tempo você vai dar para a gente fazer essas 100 perguntas que nós temos para você? Não, eu estou à disposição de vocês. Então, tá bom, a Luana vai começar a interagir com essas perguntas. Vamos lá. Bom, doutor Renato, tiveram várias, eu acho que bem focada nessa questão do grupo de WhatsApp, que muitas vezes acabam questionando essa relação entre as empresas, né? Eu acho que ficou claro essa informação referente ao tipo de informação que nós podemos transmitir. Só que veio uma pergunta assim, quando se relacionar a uma questão de Dia das Mães, o tipo de produto que vai ser liberado,
qual é a empresa que você está fechando? O senhor acredita que isso é uma informação que pode ser divulgada? Eu acredito que sim. A gente tem que pensar, por exemplo, eu faço parte, como eu falei, né, desse grupo de escritórios de advocacia. A gente troca esse tipo de informação, né? O que vocês vão fazer no dia do advogado? Né? Vocês tiveram um caso de Covid aí na empresa, o que vocês estão fazendo para proteger Covid? Né? Campanha do Dia das Mães, né? Alguém tem um headhunter para me indicar, porque eu preciso contratar uma pessoa na posição tal? Eu não vejo problema nenhum. Vocês estão, assim, duas pessoas pessoas ou empresas que estão compartilhando informações. Até porque, muitas vezes, a gente nesses grupos, a gente é um grupo que acaba tendo um auxílio pessoal, né? Assim, eu, como gestor de recursos humanos, estou com dificuldade de encontrar uma empresa de benefícios. Então, eu vou lá e pergunto para outros gestores de recursos humanos quais são as empresas de benefícios que eles usam. Eu não vejo problema nenhum, né? O problema é quando isso começa a virar uma vantagem competitiva, né? Então, por exemplo, olha, tem essa empresa aqui que ela é especial, ela faz um preço especial aqui para a gente, mas então só vamos contar. Você entendeu? Assim, quando você começa a dar informações que te dão uma vantagem competitiva que quem não faz parte desse grupo não tem, aí você passa a ter problemas. Que é o chamado informação sensível em relação a dados de valores, né? Exato. Assim, quando a gente fala de dados pessoais de empregado, né, aí você já tem um problema, assim, você já não vai poder compartilhar esses dados, né? Mas é isso. Agora, é tênue ali, porque, por exemplo, se você tem um fornecedor que resolve dar um desconto para você, ele deu um desconto. Não quer dizer que ele não vai dar o desconto para um outro terceiro que também fornecer, né? Exato. Uma segunda questão. Referente aos documentos, a guarda de documentos, muitos das nossas leis nos exige tempo para isso. Então, por exemplo, para uma informação para PPP, que às vezes o funcionário perde, ele foi mandado embora, a gente precisa ter a guarda dessa documentação. Como que vai ficar daqui para frente? Todas as informações que você precisar manter arquivadas para cumprir obrigações legais, você pode manter arquivada, deve manter arquivada, não precisa de anuência de ninguém. Então, tudo que for PPP, RAIS, etc., fica tranquilo. O que você precisa é ter o monitoramento, porque vamos supor que o empregado saiu da empresa faz 10 anos. Mas você manteve lá alguma informação dele para algum fim legal, né? Daqui 10 anos, ele pode vir para você e pedir para você informar quais são as informações que você tem, quem teve acesso, etc. e tal. Então, você pode manter arquivado essas informações para cumprir obrigações legais, mas você precisa estar mapeando essa informação o tempo todo. Tá, ok. E quais são as dificuldades que você acredita que as empresas vão enfrentar com o LGPD? Olha, as maiores, né? Eu acho que o principal problema, né, eu tenho visto isso com os nossos clientes, né? É a dificuldade de mapear os dados, de entender o fluxo de dados, que é a primeira etapa, né? Muitos clientes chegam para a gente e falam, olha, preciso implementar a LGPD, preciso me adequar à LGPD. Vamos fazer uns aditivos aos contratos. Não basta fazer aditivo ao contrato, porque a gente viu que a autorização ela precisa ser expressa, precisa dar autorização expressa exatamente para o tratamento que você vai dar. Então, para que eu possa fazer um aditivo a um contrato, você precisa me dizer quais são os dados que você tem e o que você vai fazer com esses dados, né? Eu acho que está aí a dificuldade, assim, é um trabalho interno de mapear, porque, veja, é uma infinidade de dados, né? A gente está falando de endereço, de nome, CPF, de RG, de informações de histórico, enfim, é todo o banco de dados da empresa. Eu acho que a maior dificuldade é essa. No momento em que você identificou esses dados, aí o resto é mais fácil de você mapear, tem uma questão tecnológica, aí o pessoal de TI resolve, uma questão de procedimento interno, né? Aquele exemplo que eu dei de desligar a tela, etc e tal, mas são coisas que fica mais fácil você criando regrinhas para ir protegendo. Ok. Vem uma pergunta que é o seguinte, dados de empresas B2B, que tem dados de CNPJ, e-mail de empresa, campanha de marketing, ela também se aplica a isso ou só pessoa física?
Só pessoa física. A LGPD é uma lei de proteção de dados de pessoas físicas. Então, se você tiver relações e dados de pessoas jurídicas, a LGPD não se aplica. Ok. Bom, eu filtrei algumas, deixa eu ver se surgiu mais alguma, porque a maioria das informações acabaram vindo juntos. Doutora, eu tenho uma também, se puder, enquanto a Luana dá uma por olhada, favor, só uma Daniel. dúvida rápida. A gente, como gestores de RH, a gente vai ter vários funcionários abaixo que acabam sendo operadores de informação, né? Equipes aí de RH, DP e tudo mais. Como que a gente poderia fazer para garantir a empresa, né, assegurar a empresa de que esses operadores vão operar a informação de maneira correta, adequada? E qual é o nível de responsabilização da empresa caso algum empregado ou operador faça alguma infração aos olhos da LGPD? Legal. Olha, eu vou começar de trás para frente. A empresa é totalmente responsável pela violação das informações ou pelo não, né, pelo desrespeito de alguma regra da LGPD por um empregado, né? Seja esse empregado, não importa onde é que ele está na cadeia da estrutura, né? Se o empregado, qualquer que seja ele, estagiário, enfim, prestador de serviço, se qualquer um descumprir, violar o dado, né, vazar o dado, etc., qualquer coisa do gênero, para todos os efeitos, quem descumpriu foi a empresa, porque cabia à empresa zelar para que isso não acontecesse, né? Então, aí eu vou para a sua primeira pergunta, como fazer? A primeira dificuldade é aquela que eu falei de mapear os dados, precisa mapear para você entender o fluxo de dados, para que aí você identifique todo mundo que vai ter contato com esse dado, ainda que potencialmente. E depois você precisa criar políticas administrativas para garantir que isso seja protegido. Então, você vai precisar treinar as pessoas, né? Veja como a LGPD é uma implementação que foge, extrapola o mero jurídico e o mero TI. Né? Você vai precisar treinar as pessoas, né? Treinar o gestor de RH, a pessoa que opera os dados, para que ela proteja os dados. E aí, para isso, precisa estar mapeado. Então, quais são os dados que ela tem acesso? Esse. Em que momento ela tem acesso? De que forma? São planilhas. Então, tá bom. Então, você precisa lembrar essa pessoa que ela não pode levantar da mesa dela sem desligar a tela. Você precisa lembrar essa pessoa que ela precisa salvar o arquivo em tal local da rede, porque senão não vai ter o rastreamento. Enfim, então é um trabalho de mapeamento e depois de treinamento. E isso precisa ser constante, né? Não adianta dar um treinamento inicial e depois esquecer. O tempo inteiro, essa pessoa precisa estar sendo lembrada dessa obrigação. Doutor, só complementando assim, só mais uma dúvida a esse respeito ainda. Então, vamos supor que a gente fez o treinamento, a gente orientou um funcionário e por algum motivo algum funcionário falhou intencionalmente ou sem intenção. Como você disse, a empresa vai acabar sendo responsabilizada, mas como que a empresa poderia se defender? Então, talvez ela teria que ter um termo assinado pelo funcionário, ou talvez a ciência, a lista de treinamento já é suficiente para garantir que a empresa cumpriu com a sua responsabilidade em dar a informação suficiente para o funcionário, a ciência de que ele estava infringindo. Como que a empresa poderia se defender nesse aspecto, né? Então, sem dúvida, qualquer evidência que você tenha de que você cumpriu a LGPD, ela vai ser benéfica para você. Então, você ter termos de treinamento, termos de consentimento desse empregado que vai tratar. Veja, eu não estou falando do consentimento para que trate os dados, né? Eu estou falando de consentimento da pessoa declarar que ela está ciente que ela não pode fazer XYZ com o dado alheio, né? Então, documentos pelos quais as pessoas assinem, treinamentos, etc. Então, qualquer rastro, qualquer evidência que você tiver é vantajosa. A penalidade da empresa, ela tende a ser menor se você demonstrar que você fez tudo que estava ao seu alcance para proteger aquele dado. Eu acho que assim, vazamentos de dados, a gente está falando no mundo líquido, né, de tecnologia, de rede social, etc. Eu acho que assim, é praticamente impossível a gente garantir que não haja nenhum vazamento de nenhum dado, né? Mas se você conseguir comprovar que você se preocupou, treinou, qualificou, né, e fez a questão tecnológica, fez as questões contratuais, provavelmente a sua penalidade vai ser muito pequena, né? Lembra que a multa ela pode ser até 50 milhões de reais. Então, provavelmente você não vai ter uma multa de 50 milhões, vai ter talvez uma advertência só. É isso. Então, tem que se preocupar o tempo inteiro com isso. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Sobre, nos grupos também, além de trocar informações de fornecedores, a gente troca também dados, informações sobre programas de RH. Essas informações também podem causar algum desconforto
para quem está compartilhando essas informações? Programas de estágio, programas de trainee, políticas de recursos humanos? Olha, assim, Como você vê isso? você tem dois aspectos. O primeiro de LGPD. Se eu estou compartilhando uma política que não envolve dados pessoais de nenhum empregado, de nenhuma pessoa física, né? Então, LGPD não se aplica, né? Agora, a gente tem a legislação concorrencial, né? Se eu estou, de novo, a gente tem que pensar no objetivo daquele compartilhamento. Eu estou compartilhando essa informação porque é uma troca mútua, é uma ajuda mútua e etc. Ou eu estou compartilhando essa informação porque a gente fez um clubinho e a gente quer que o nosso clubinho tenha vantagem competitiva com relação aos outros, né? Se for a segunda hipótese, você pode ter problemas. Agora, se você está, como eu falei, você está só compartilhando, está trocando experiências, trocando informações, né? Penso que não. Não quer dizer, né, Rosana, que você não possa ter uma fiscalização do CAD. Assim, a gente não está imune a fiscalizações, né, a autuações, a gente não está imune. Agora, se a gente tiver como provar que em momento algum houve uma atuação conjunta para uma vantagem competitiva, você tem grandes chances dessa sua atuação ser negada, ser julgada improcedente. Doutor Renato, só uma pergunta interessante que surgiu aqui. Qual a responsabilidade de uma consultoria que opera com recrutamento e seleção ao enviar um relatório ao cliente com dados pessoais? Na verdade, ele tem o currículo do candidato e ele tem que transmitir para o cliente. Como fica? Ele precisa da anuência do candidato. O candidato precisa autorizar que esses dados sejam transmitidos. Porque nesse caso, a consultoria de RH é a titular dos dados, é ela que está tratando os dados. Para ela tratar os dados, divulgar os dados para o cliente dela, é um tratamento que precisa de autorização. Exato. Bom, doutor Renato, eu acredito que tenha encerrado as perguntas. Uma questão que colocaram aqui, se será disponibilizado a gravação dessa live. E é isso. Eu agradeço imensamente a disponibilidade em nos atender, todas essas questões, em tratar. Eu acho que é um assunto que ainda vai ter muito chão. Eu acredito que, né? Assim, olha, vou dizer para vocês, sendo muito honesto, muitas empresas estão com medo, estão se assustando com o tamanho da bomba. Porque é o que eu falei, assim, não é algo fácil, não é algo que você consegue resolver fazendo meia dúzia de aditivo contratual, né? Tem todo um trabalho de mapeamento de dados bastante complexo a ser feito, né? Como eu falei, assim, algumas empresas conseguem fazer isso dentro de casa, algumas empresas contratam empresas de consultoria para fazer isso, para te ajudar a mapear esses dados, etc. e tal. Veja que eu não estou nem falando da consultoria de tecnologia para mexer no seu sistema. Estou falando de uma consultoria prévia de mapeamento de dados, né? Também não é a consultoria jurídica para alterar os seus contratos. Essas consultorias, a depender do volume de dados que você tem, são caras, não são baratas, né? Então, muitas empresas estão falando, não tenho orçamento para isso, não vou fazer, né? Eu acho que elas vão, quando as multas começarem a chegar, talvez aí fala, bom, acho que vai ficar barato. Porque assim, é mais barato eu investir aqui do que eu pagar lá na multa, né? Então, é isso, assim. Eu acho que a empresa que se antecipar para que não seja ela a primeira multada, ela ganha, né? Ela tem vantagens com relação a isso, tá? Respondendo a sua pergunta, sim, eu estou gravando, a gente vai disponibilizar no YouTube, e aí a gente compartilha com o pessoal da Intercel, para vocês terem acesso, tá? Eu queria também aproveitar e colocar aqui os meus dados de contato. Eu sempre deixo aqui meu Instagram. Tem lá no meu Instagram, gente, se você entrar lá, _Renato_Rossato. Se você for na página inicial, tem um linkzinho para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre home office. Eu estou fazendo um estudo sobre home office. É uma pergunta rapidinho. Se você puder responder, compartilhar aí com o pessoal da empresa, é anônima, não tem informação, justamente por a garantia LGPD. Anônimo, ninguém precisa se identificar, já está anonimizado de pronto. Agradeço, tá? Mas aí fico à disposição para qualquer contato de vocês. É isso, agradeço bastante a Intercel também pelo convite. É um prazer, espero que a gente esteja em breve presencialmente, né? E estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos a sua disponibilidade.
E agradeço também a Trilha aí estar colaborando, a Rô, a Célia e a equipe aí que está toda junta aí para desenvolver esse tipo de trabalho e essas informações. Rô, você quer falar alguma coisa? Quer encerrar? Quero agradecer aí. Eu quero agradecer ao Dr. Renato, a equipe da coordenação que trabalha aí incansavelmente para a gente conseguir atingir os objetivos e que essa live de hoje possa gerar para nós mais regras, né? Porque a gente só vive em cima de regras, né? A gente tem tanto a cumprir, né? Regras de trânsito, regras do condomínio, regras da empresa. Agora a gente tem regras de grupos de WhatsApp, regras, e a gente vai aí trabalhando com isso, mas vamos nos adequando, né? E eu acho que isso é importante para a gente nortear os nossos relacionamentos para que eles se tornem cada vez mais saudáveis, né? É isso, obrigado. O Daniel também vai encerrar aí. Eu queria agradecer também, doutor Renato, bastante esclarecedora a palestra, o pessoal também comenta aqui, foi realmente muito boa, acho que ajudou muito todo mundo a ter mais noção do que é a LGPD, acho que como você falou, mais um conceito do que uma lista de regras, né? Você entendendo o conceito, entendendo o que pode e o que não pode, vai ter que aplicar a cada caso. Então, acho que realmente ajudou e enriqueceu muito. Queria agradecer a todos a participação e que a gente possa fazer novos encontros com temas bastante relevantes, assim, acho que foi sensacional a palestra. Muito obrigado a todos. Beleza. Então é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Fui.